Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar analisando aí essa super rodada de sábado, né? Sábado com muitos jogos aí pra gente analisar. Vou estar trazendo 12 jogos pra gente analisar, lembrando que cada jogo aí a gente tem 2 palpites, tá? Então no total aí vão ser 24 palpites para essa rodada de sábado. E final do vídeo aí vai ter bilhete pronto e bilhete de alavancagem aí como é de costume, tá galera? Já vai deixando seu like aí pra fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, tá? Deixa também seu comentário, se inscreva no canal e quem puder compartilha bastante o link desse vídeo aí com seus amigos nos seus grupos, fechou? E vamos dar uma olhada aqui na rodada desse sabadão, galera. A gente vai começar analisando aqui o primeiro jogo, né? Vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar longo. A gente vai ter Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha. A gente vai ter o Schalke 04 jogando em casa contra o Dresden. Esse jogo aí começa cedinho, né? 9 horas da manhã. Até o momento o Schalke 04 é líder do campeonato, né? Tá conseguindo garantir a primeira posição até o momento, porém não venceu nesses últimos 4 jogos, né? 2 empates e 2 derrotas, né? Então precisa mais do que nunca aí recuperar a confiança vencendo, especialmente em casa contra o Dresden, né? O Dresden que é o penúltimo colocado aí, vai brigar para não ser rebaixado. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Schalke leva a melhor, né? 4 vitórias do Schalke 04 e 1 vitória do Dresden. Aqui, galera, a primeira opção, casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Próximo jogo aqui, vamos ter clássico no Campeonato Inglês, Premier League, rodada 25, a gente tem o Manchester United jogando em casa contra o Tottenham, 9h30 da manhã esse jogo, né? O Manchester que vem de uma sequência muito boa, né? Inclusive dos últimos 5 jogos aí vencendo 2 clássicos, né? Contra o Arsenal e contra o Manchester City, né? Lembrando que o Arsenal venceu isso jogando fora de casa, né? Então, o Manchester vem de 3 vitórias maiúsculas, né? Se a gente for pegar pelo menos essas duas daí, né? A penúltima e a antepenúltima. Já o Tottenham não vive um momento nada legal, nos últimos 5 jogos não venceu, são 3 empates e 2 derrotas. Está aqui em 14º lugar com 29 pontos, bem distante aí do grupo dos 5 melhores, né? E no confronto direto aqui o Tottenham leva melhor, por incrível que pareça, né? 4 vitórias do Tottenham e 1 empate, né? Então o Manchester vai tentar quebrar aí essa sequência negativa contra o Tottenham, né? Mas pelo momento aí acredito que o Manchester acaba levando a melhor nesse confronto, tá? Primeira opção, casa vence, e segunda opção a gente pode pegar aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Manchester. Próximo jogo aqui, campeonato alemão, agora a gente tem Elite, né, a Bundesliga aí, a primeira divisão. Wolfsburg jogando em casa contra o Dortmund. 11h30 da manhã esse jogo aí, né? Válido pela rodada 21. Dortmund que está na segunda posição, 45 pontos, 24 vitórias seguidas. Ainda está nessa caça pela liderança, mas é complicado, né? Porque o Bayern de Munique não é de vacilar muito, tá certo que vem de 2 vacilos, né? Mas acredito aí que vai ser difícil tirar esse título do Bayern, né? Do outro lado aqui, galera, o confronto aqui do Dortmund, né? O time da casa, o Wolfsburg, tá beirando a zona do rebaixamento, já tem que começar a abrir o olho, né? Tá apenas 1 ponto à frente aí do primeiro da zona do rebaixamento, que é o Mainz, que tem 18, né? E o Mainz que vem de 2 vitórias seguidas aí, tentando subir na tabela, né? Confronto direto, o Dortmund venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, assim, pela lógica aqui, o Dortmund tem tudo para vencer esse jogo, né, galera? Então, primeira opção, fora vence, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora, próximo jogo, Premier League, jogo entre Arsenal jogando em casa contra o Sunderland, jogo que acontece meio-dia. A gente vai ver aí a Arsenal líder do campeonato mais do que nunca, né? Ainda tem 6 pontos de vantagem aí pro Manchester City. E acredito aí que vai vencer esse jogo aí e vai torcer pro tropeço do Manchester City, que joga fora de casa contra o Liverpool nessa rodada, né? Então, assim, é uma rodada boa o Arsenal aí, quem sabe abrir até 9 pontos de vantagem pro Manchester City, né? Se acontecer uma vitória aí do Liverpool nesse confronto contra o City, né? Do outro lado aqui, no confronto contra o Arsenal, a gente tem o Sunderland, que está em 8º lugar, na última rodada acabou vencendo o Burnley, né, 3-0, mas eu particularmente acredito aí no favoritismo total pro Arsenal, tá, galera? A gente vai ver aí, tá pagando, no caso, 3 vitórias do Arsenal e 2 empates nos últimos 5 jogos, e a odd aqui, galera, tá pagando 1,23, 1,24, dependendo da banca. A gente pode estar pegando aqui o menos um handicap asiático pro Arsenal, tá? Arsenal para vencer por 2 gols de diferença ou mais. E uma segunda opção aqui seria casa, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, tá? No caso, o Arsenal para marcar 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para a Championship, segunda divisão da Inglaterra. Vamos ter aqui o Coventry, como vocês quiserem, contra o Oxford United. Esse jogo válido pela rodada 31, jogo que acontece meio-dia 1, né? Não sei quem foi o corno que botou esse 1 minuto aqui, mas acontece meio-dia 1.
Então, assim, a gente vai ter esse jogo aí com 1 minutozinho depois de meio-dia, tá? Coventry tá na liderança, mesmo com os tropeços, né? 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, mas continua na liderança. Porém, já tem um Middlesbrough aí numa sequência de 5 vitórias seguidas já no cangote aqui, né? Só não passou por conta do saldo de gol. Do outro lado aqui nesse confronto contra o Coventry tem o Oxford United, que é o penúltimo colocado, vai brigar para não ser rebaixado. Eu particularmente acho bem difícil, né, de não ser rebaixado. E se a gente for ver aqui o confronto direto, são 4 vitórias do Coventry e 1 empate, né? Então o favoritismo total para o time da casa vencer. A odd está 1,42, odd muito boa, tá? Primeira opção aqui, casa vence, e segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, 2-1 casa, 2-1 para o Coventry. Próximo jogo aqui, Barcelona contra Mallorca, pelo Campeonato Espanhol La Liga, rodada 23, meio-dia e 15 a gente tem esse jogo aí onde o Barcelona vai estar jogando em casa, líder do campeonato, porém tem o Real Madrid aí na cola, né? Tá aí no retrovisor do Barcelona. E do outro lado o Mallorca, que está em 14º lugar com 24 pontos, né? Confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Barcelona venceu 4 vezes, empatou uma. E aqui tem tudo para ser um jogo aberto com muitos gols, tá, galera? Primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. E segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos ter aqui Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter o Lens, que é o vice colocado aí do campeonato, contra o Rennes. 1h da tarde esse jogo, válido pela rodada 21. O Lens, que vencendo esse jogo, pega a liderança de forma momentânea e torce para um tropeço do PSG, que tem jogo difícil contra o Marseille, né? O Rennes, por sua vez, vem de 2 derrotas seguidas, estacionou aqui 31 pontos em 6º lugar. Vai tentar surpreender, o que eu acho bem difícil, tá? Confronto direto aqui, o Lens venceu uma vez e teve 4 empates, né? Então tem um jogo aí complicado aí entre essas duas equipes. Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, casa vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. E uma segunda opção aqui seria menos de 3 gols e meio na partida, tá? Confronto direto entre essas duas equipes não costuma bater muitos gols. E pela defesa do Lens, acredito que vai ser jogo para poucos gols, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 caso, 1-0 magrinho aí pro Lens. Agora próximo jogo do Sauditão, Campeonato da Arábia Saudita aí, rodada 21, a gente tem um Al-Qadsiya contra o Al-Fateh, 2h30 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver aí o Al-Qadsiya em 4º lugar, 43 pontos, se vencer vai a 46, né? Fica na cola aí do Al-Ahly e do Al-Nassr, que está jogando nesse exato momento e está empatando em 0-0, né? E o Al-Fateh, que é o confronto aí do Al-Qadsiya, está em 10º lugar com 23 pontos, não venceu nos últimos 5 jogos, né? 3 empates e 2 derrotas. Confronto direto aqui, Al-Qadsiya venceu 2 vezes, Al-Fateh venceu uma e teve 2 empates, né? Pelo momento e pela equipe que tem, o Al-Qadsiya é grande favorito para vencer, tá, galera? Uma odd aí de 1,36, 1,40 em média. A primeira opção, casa vence, e segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Al-Qadsiya. Agora vamos aqui para o Campeonato Francês, mais um jogo do Francês Ligue 1. Vamos ter aqui o Nantes contra o Lyon. 5h05 da tarde esse jogo, né? O Nantes vai estar jogando em casa com o apoio de sua torcida, mas do outro lado vai ter o Lyon aí, que vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas no Campeonato Francês, né? Tá com 39 pontos. Se vencer esse jogo, sobe a 42, então pode passar aí o Marseille, né? Que tem esse jogo difícil contra o PSG. E o time do Nantes, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Dificilmente esse grupo dos 3 melhores aqui vai mudar, tá, galera? Vai ser mais ou menos esses 3 últimos aqui mesmo. A única coisa que tem que saber é quem vai aí para os playoffs de acesso e quem vai ser rebaixado direto, tá? Lembrando que o 16º aqui, ele ainda vai para aqueles playoffs, ainda tem uma chancezinha de continuar na Ligue 1. Os últimos 5 jogos aqui entre Lyon e Nantes. O Lyon venceu 4 vezes e empatou uma. Então assim, favoritismo total aí pro Lyon vencer mais uma, tá, galera? A gente pode estar pegando aqui a primeira opção, fora vence com empate anula, e a segunda opção aqui, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Lyon. Vai ter gol do Endrick, tá? Agora vamos aqui para os jogos da tarde barra noite, né? 6h30 da tarde a gente tem quartas de final aqui do Gauchão. Vamos ter o Grêmio contra Novo Hamburgo. 6h30 da tarde aí. Tá pagando a odd de 1,22 pro Grêmio vencer, né? Obviamente, depois aí dessa goleada para cima do Botafogo, né? As bancas acreditam que o Grêmio vem como favorito total aí para vencer o Novo Hamburgo, né? E eu particularmente acredito que isso pode acontecer sim, tá? No confronto direto, os últimos 5 jogos o Grêmio não perdeu, né? São 4 vitórias do Grêmio e 1 empate. Então, assim, é o favoritismo total aqui pro Grêmio vencer, né? E a gente vai pegar a primeira opção, casa menos um handicap asiático. E a segunda opção aqui, a gente pode pegar mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Grêmio.
Agora vamos aqui, jogo 8h30 da noite, Campeonato Paulista. A gente tem aqui a rodada 7, jogo importante, tá? Para São Paulo, que vai jogar em casa contra o Primavera. A gente vai ver na classificação aqui até o momento, o São Paulo tá ficando de fora aí do grupo dos 8 melhores, né? Tá com 7 pontos, porém se vencer vai a 10 e pode entrar aí, mas vai ter que torcer para tropeço aí de Botafogo, São Bernardo, Mirassol, Portuguesa. Então a vida do São Paulo não é tão fácil assim não, tá? Então tem que abrir o olho, sem contar também que ainda tem risco aí de brigar por rebaixamento. Então São Paulo vai com tudo aí para tentar vencer o Primavera, né? No confronto direto aí não tem nenhum jogo, né? Especialmente o Primavera subiu recentemente aí para a primeira divisão. A odd para o São Paulo vencer 1,54, 1,57, na minha opinião tem valor, tá? A gente vai pegar a primeira opção, casa vence, São Paulo para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 São Paulo. E agora nosso último jogo aqui, Campeonato Carioca, jogo importante demais para o Flamengo, que não faz um início de temporada nada legal, né? O Flamengo vai estar jogando aí em casa no Maracanã contra o Sampaio Corrêa, 9 horas da noite esse jogo, né? É o último jogo, né, desse grupo aí, e o que acontece? Nesse exato momento o Flamengo está ficando de fora dos 4 melhores, né? Porém, se vencer esse jogo vai a 7 pontos, tem que tirar essa diferença aqui de saldo negativo, né? E torcer para tropeço aí de Nova Iguaçu, Boa Vista ou até mesmo Madureira, né? Então o Flamengo tem que fazer resultado aí, de preferência um saldo de gol bom. Sampaio Corrêa ainda tem chance de entrar no grupo dos 4 melhores, para isso precisa vencer o Flamengo, que não é tarefa fácil, mas a gente sabe que o momento do Flamengo não é legal, né? São 3 derrotas, um empate e uma vitória do Flamengo nos últimos 5 jogos, né? Bem complicado. Ano passado, ano retrasado, 2-0 Flamengo, 2-0 Flamengo. Então, assim, venceu os 2 jogos que teve aí nesse confronto. Flamengo para vencer, tá pagando 1,6. Na minha opinião, essa odd ridícula. Ridícula pelo momento que o Flamengo vai vivendo. Tem um elenco top demais, mas as casas estão de sacanagem colocar uma odd dessa, né? Obviamente o Flamengo é favorito, mas uma odd dessa aqui chega a ser brincadeira. Aqui a gente vai trabalhar no mercado de escanteio, tá, galera? Primeira opção aqui a gente vai pegar casa mais de 3 escanteios no primeiro tempo, tá? Flamengo para marcar 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. E a segunda opção, mais de 8 escanteios no jogo, tá? No caso, para bater 9 escanteios na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-0 Flamengo. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto e logo seguido o bilhete de alavancagem. E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete aqui da rodada de sábado, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo, campeonato inglês, Arsenal contra o Sunderland, a gente pegou vitória do Arsenal, tá? Vitória simples aí do Arsenal nesse jogo. Segundo jogo, campeonato da Arábia Saudita, Al-Qadsiya contra o Al-Fateh, a gente colocou vitória do Al-Qadsiya, né? Grande favorito para vencer esse jogo. E o terceiro jogo, Campeonato Carioca, Flamengo, Sampaio Corrêa, a gente colocou o Flamengo para ter 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 2,32. Acredito que esse bilhete aqui, pela lógica aqui, tem tudo para bater, né? E com isso a gente tem 75% de chance desse bilhete aqui da Green, tá, galera? É um bilhete muito bem elaborado e com grande chance aí para esse sabadão. Agora vamos aqui para o nosso bilhete de alavancagem que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente focou no mercado de escanteio, né? Primeiro jogo, Arsenal e Sunderland. A gente colocou o Arsenal para ter 2 escanteios no primeiro tempo ou mais. Aí o segundo jogo, Campeonato da Arábia Saudita, Al-Qadsiya contra o Al-Fateh. A gente colocou o Al-Qadsiya para ter 2 escanteios no primeiro tempo ou mais. E o terceiro jogo aqui, Campeonato Francês, jogo entre Nantes e Lyon, a gente colocou mais de 2 escanteios no primeiro tempo para ambas equipes, tá? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo aí nesse jogo. No final, galera, nosso bilhete de alavancagem teve uma odd de 1,53, tá? Acredito que esse bilhete tem tudo para bater e com isso a gente tem aí 85% de chance de dar green no nosso bilhete de alavancagem. Tá muito bem elaborado também e com grande oportunidade para esse sabadão. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, comenta e compartilha bastante aí, tá show, galera? Forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!